Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a tia Joyce, eu sou da Igreja Batista Bíblica em Vila Rosa, São Bernardo do Campo. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica Infantil. Nós estamos estudando lições maravilhosas e hoje eu vou falar para vocês a lição 2, que tem como tema Daniel pede sabedoria a Deus. Quem é Daniel? Você já sabe? Eu já sei, mas eu aprendi muitas coisas também nessa lição de hoje, que eu tenho certeza que você que já sabe vai aprender e você que ainda não conhece Daniel vai aprender um pouco desse grande personagem, tá? Bíblico, personagem bíblico. E não só de Daniel, tem outras pessoas aqui também envolvidas nessa lição e vai ser muito legal. Para começar, vamos fazer uma oração? Vamos fazer aqueles gestos que a gente faz sempre que a gente vai orar. Então, meus pés juntos estão, eu tô vendo eles aqui, ó, juntinhos. Dobro os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, por essa manhã abençoada de domingo. Muito obrigada, Deus, por cada criança que está, ó Deus, assistindo a este vídeo. Que o Senhor abençoe o seu lar, abençoe a sua vida escolar, abençoe os seus papais, abençoe a toda a família de cada criança. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa. Abençoa o emprego do papai e da mamãe. Se por acaso algum dos pais esteja desempregado e procurando emprego, que as portas se abram. Protege-os, ó Deus, desse vírus, desse Covid, que ele não venha, ó Deus, atingir as famílias de nossas crianças e nem as crianças. Muito obrigada, Senhor. Protege, ó Pai, a todo mundo na face da terra desse vírus, Senhor. Livra, Senhor, o ser humano, livra o homem, ó Deus, livra a todos desse vírus. Protege também, ó Deus, os profissionais da saúde, Senhor. Abençoe cada médico, enfermeiro, entre tantas outras pessoas que estão nos hospitais. E também aos pacientes, que o Senhor, ó Deus, derrame as suas bênçãos e a sua cura sobre a humanidade. Muito obrigada mais uma vez por tudo. É por todas essas bênçãos que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempos de aflições, Deus o socorria. Quando foi aos leões, pego o rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia, logo em tempos de aflição, Deus o socorria. Quando foi aos leões, pego o rei jogado, não temeu, mas confiou e foi libertado. Vamos lá para a nossa lição de hoje? Daniel pede sabedoria a Deus. Crianças, vamos decorar um versículo? Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Lembrando que Tiago está no Novo Testamento. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. O rei Nabucodonosor estava deitado, mas totalmente acordado na escuridão. Ele havia tido aquele sonho de novo. O que aquele sonho estranho significava? Será que os deuses estão tentando me enviar uma mensagem? Ele se perguntou. Ele sabia que provavelmente não conseguiria dormir
até que descobrisse o significado daquele sonho. Quem, porém, teria sabedoria para revelar algo sobre um sonho tão misterioso? Quando amanheceu, o rei chamou seus homens sábios. Daniel e seus 3 amigos também eram considerados homens sábios. Eles trabalhavam junto ao rei e o aconselhavam acerca de questões importantes. Eles, porém, não estavam entre o grupo de conselheiros que se reuniu com o rei naquele dia. Alguns daqueles homens eram astrólogos e acreditavam que os planetas interferiam na vida das pessoas. Eles faziam previsões parecidas com as dos horóscopos de hoje. Outros daqueles homens eram feiticeiros e mágicos e usavam bruxaria e invocavam espíritos para predizer o futuro e lançar feitiços. Eles adoravam aos deuses falsos da Babilônia e pensavam que aqueles deuses davam poder a eles. Eles não criam no único Deus vivo e verdadeiro. Crianças, eu tenho uma pergunta para vocês. Você crê no único Deus vivo e verdadeiro? Quem é esse Deus? Eu vou dizer para você. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem criou os céus, a terra, os animais, as árvores. Ele que criou os peixes e tudo que a gente vê hoje no nosso planeta e o universo. Ele que criou, foi Ele quem colocou lá os planetas, né? Ele quem criou a nós, o homem. Ele é o Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro. Nós, seres humanos, nós já nascemos com o pecado dentro de nós. E Deus mandou um grande presente para nós, o seu único Filho, o Salvador. Quem é o Filho de Deus? Isso mesmo, Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Lembra que eu falei que nós nascemos já do pecado? O pecado, eles são coisas ruins que a gente comete. Às vezes um pensamento mau a respeito de alguém, às vezes uma palavra torpe, um palavrão, né? Às vezes respondemos ao nosso papai, à nossa mamãe. Tudo isso são coisas que não agradam ao nosso Deus, são pecados. E Deus mandou o seu único Filho aqui neste mundo para nos trazer a salvação, para nos livrar do castigo eterno, né? Para limpar os nossos pecados. Então, você tem a oportunidade de crer, de aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai limpar o nosso interior, o nosso coração, vai limpar a nossa mente, né, das coisas ruins. Nós não estaremos livres 100%, mesmo depois de aceitarmos a Cristo, mas nós vamos ter agora o Espírito Santo dentro de nós. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nosso coração e ele vai nos ajudar, ele vai ser o intermediador entre nós e Deus, né? Para que a gente também peça perdão quando a gente vir a cometer novamente erros, pecados, porque nós somos seres humanos, estamos suscetíveis aos erros, mas a gente tem essa possibilidade de pedir perdão a Deus, através da oração, conversando com o Espírito Santo que habita dentro de nós. E todo esse processo você pode fazer ao aceitar a Cristo. Então, nós temos que crer. Lá em Romanos 5:8 diz que mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então vamos fazer valer esse sacrifício, que foi o sacrifício que Jesus fez, que Ele morreu em nosso lugar. Jesus, Ele veio a este mundo, Ele viveu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Olha aí, a Páscoa foi esses dias que foi falado sobre a ressurreição de Cristo. Ele está vivo
e Ele mora lá nos céus. E Ele quer que um dia você também vá morar com Ele. E como é possível essa ida para os céus? Aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou, faça isso hoje. Ore a Deus. Peça a Ele que venha derramar o seu Santo Espírito na sua vida, encher o seu coração, que você crê que Ele é o Deus único e verdadeiro e que você se arrepende dos seus pecados e que você o aceita para Ele morar para sempre na sua vida e que um dia você irá morar com Ele. Amém? Os homens sábios da corte do rei Nabucodonosor não criam no único Deus vivo e verdadeiro. Eles adoravam os deuses falsos da Babilônia e pensavam que aqueles deuses davam poder a eles. O rei disse aos seus homens sábios: "Tive um sonho que me perturba. Quero saber o que ele significa." "Ó rei, viva para sempre!" exclamaram os homens sábios. "Diga-nos o que o Senhor sonhou, e nós diremos ao Senhor o que o seu sonho significa." "Não," disse o rei. "Vocês devem me dizer o sonho e interpretar o seu significado." O rei não conseguia se lembrar do seu sonho e estava testando seus homens sábios para ver se eles realmente eram capazes de descobrir e interpretar sonhos. Então o rei disse: "Se vocês puderem me dizer qual foi o meu sonho e qual é a sua interpretação, vocês serão ricamente compensados. Se, porém, vocês falharem, vocês serão condenados à morte." Confusos com a ordem do rei, os homens sábios disseram: "Por favor, conte-nos o seu sonho e nós diremos o seu significado para o Senhor." O rei ficou furioso. "Parem de perder tempo", ordenou ele. "Se vocês não podem me dizer qual foi o meu sonho, vocês provavelmente vão mentir sobre seu significado. Só saberei que vocês estão dizendo a verdade se vocês me disserem o que sonhei." Desesperadamente, os homens sábios tentaram argumentar com o rei. "Ninguém pode fazer o que o Senhor está pedindo. É muito difícil", exclamaram eles. "Ninguém jamais pediu uma coisa tão absurda assim. Somente os deuses podem revelar isso." Eles sabiam que seria necessária uma sabedoria sobrenatural para descobrir o sonho e interpretar seu significado. Eles não sabiam se seus deuses dariam ou se de fato poderiam dar aquela sabedoria a eles. Furioso com as suas desculpas, o rei ordenou que seus guardas matassem todos os homens sábios. Você sabe o que é sabedoria? Quando você precisa dela? Onde você pode encontrá-la? Crianças, ter sabedoria é colocar em prática o conhecimento e a verdade de Deus em nossa vida diária. Nós precisamos de sabedoria para decidir quem vai ser os nossos amigos, quem a gente vai escolher para estar do nosso lado, para que a gente confie. Quais atividades fazer ou não, como lidar com as situações, entre muitas e muitas coisas que requer sabedoria. Muitas vezes nós somos tentados a querer prever o futuro, saber o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, nossa, que nota será que eu vou tirar na prova? Ou o que será que eu vou ganhar de presente de aniversário? A gente tem essa curiosidade, ou às vezes se alguém da nossa família está doente, o que será que vai acontecer? A gente fica naquela ansiedade de poder saber o que vai acontecer. Mas tem uma coisa, só Deus sabe o que vai acontecer no nosso futuro, no amanhã. E nós temos que buscar sabedoria em Deus para que Ele nos ajude, que Ele nos acalme, que Ele nos tranquilize, né? Precisamos de conversar com o Senhor. A sabedoria, ela encontra-se em Deus. Lembra do versículo que nós lemos em Tiago, capítulo 1, 5? Vamos lá, ler de novo?
Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, Tiago 1,5, que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, crianças, nós temos como pedir sabedoria a Deus através da oração, que com certeza Ele dará e Ele também nos dará paz para tomar as nossas decisões e esperar nele, tá bom? Os guardas reuniram os homens sábios para cumprir a ordem do rei. Os guardas também foram buscar Daniel e seus 3 amigos. Arioque, capitão da guarda, aproximou-se de Daniel, que provavelmente ainda não havia ouvido falar sobre aquela sentença de morte. Daniel calmamente perguntou a ele o que havia feito o rei dar uma ordem tão severa. Quando Arioque explicou sobre o sonho, Daniel pediu a ele para falar com o rei. Daniel pediu ao furioso rei para adiar a morte dos homens sábios. Ele precisava de tempo para descobrir qual havia sido o sonho do rei e interpretar seu significado. E o rei concordou em adiar a morte dos homens sábios. E você? Se você fosse Daniel, o que faria? Daniel retornou para casa, reuniu-se com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, e contou a eles a grave situação em que eles estavam. Em seguida, eles fizeram a melhor coisa que poderiam fazer. Eles oraram ao único Deus vivo e verdadeiro, pedindo sabedoria. Então, eles esperaram e ficaram na expectativa da resposta de Deus. Crianças, uma vez que você já conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem essa abertura, essa liberdade de pedir a sabedoria para Deus, tá? E, principalmente, esperar pela resposta do Senhor. Assim como Daniel e seus amigos fizeram, eles oraram, pediram sabedoria, porque eles tinham ali uma tarefa muito difícil. Mas eles oraram e Deus respondeu. Nem sempre a resposta vai ser na hora que a gente quer. Então nós temos que confiar no Senhor. Então nunca esqueça, sempre que você precisar de sabedoria, peça ao Senhor. Faça também a sua parte. Que, por exemplo, vou ter uma prova amanhã, por exemplo, né? Se eu não estudar, por mais que eu peça sabedoria a Deus, é justo Ele dar as respostas sem a gente ter estudado? Não é. Então, a sabedoria que você tem que pedir para essa ocasião é: Senhor, ajuda-me a lembrar daquilo que eu estudei. É importante também fazer a sua parte, tá? Então, peça sabedoria ao Senhor, que Ele com certeza dará sabedoria e responderá no momento certo para você. Nunca esqueça do versículo de Tiago 1:5. Daniel e seus amigos pediram sabedoria a Deus e esperaram. Eles ficaram na expectativa que Deus revelasse o sonho do rei e seu significado para eles. Mais tarde, provavelmente naquela mesma noite, Deus respondeu. Daniel sonhou o sonho do rei e entendeu seu significado. Daniel deve ter ficado tão animado, mas antes de correr para contar tudo para o rei, ele fez uma pausa para agradecer a Deus por ter respondido à sua oração. Louvado seja Deus para sempre, disse Daniel. A sabedoria e o poder pertencem a Ele. Agradeço e louvo ao Senhor, Deus de meus pais, porque me deu sabedoria e me revelou o que eu pedi. Daniel foi forte no Senhor, orando e confiando em Deus para ter sabedoria, e Deus respondeu a sua oração. Em seguida, Daniel foi falar com Arioque. Não mate os homens sábios do rei, disse Daniel. Leva-me para o rei e vou dizer a ele o que ele sonhou. Arioque correu em direção ao rei e disse a ele que Daniel podia explicar o sonho que ele havia tido. O rei Nabucodonosor perguntou a Daniel:
Isso é verdade? Você é capaz de me dizer o que sonhei e interpretar o significado do meu sonho? Daniel respondeu: Esse mistério não pode ser resolvido pelos homens sábios. Há, porém, um Deus no céu que revela mistérios. Ele me revelou seu sonho. À noite você estava se perguntando sobre o futuro do reino. O sonho que Deus deu a você é a resposta para suas perguntas. Enquanto ouviu Daniel falar, o rei deve ter se inclinado para a frente atenciosamente. Continuando, Daniel disse: Deus não revelou isso para mim porque sou mais sábio do que os outros. Daniel disse para o rei que a sabedoria vinha de Deus. Ele descreveu uma enorme estátua de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Ele também falou sobre uma grande pedra que atingiu a estátua, quebrando-a. A pedra cresceu, tornando-se uma montanha e cobrindo todo o mundo. Os olhos do rei devem ter ficado bem abertos de espanto por Daniel ter descrito seu sonho exatamente como ele havia sonhado. Em seguida, Daniel começou a explicar o que o sonho significava. A cabeça de ouro representa o Senhor. O Deus do céu deu grande poder ao Senhor. O Senhor, porém, não governará para sempre. As outras partes da estátua representam outros reinos que surgirão. A pedra representa o reino de Deus, que superará todos os outros reinos. Então Daniel terminou dizendo: O significado desse sonho é verdadeiro porque Deus o revelou. Ele sabe o que acontecerá no futuro. O rei deve ter olhado para Daniel com muita admiração. Crianças, Deus deu a sabedoria a Daniel para satisfazer aquela ordem absurda do rei. Que história, hein, crianças? E vamos concluir, né? Que vocês devem estar super curiosos para saber o final dessa história. O rei Nabucodonosor ficou tão impressionado que se prostrou diante de Daniel e admitiu: verdadeiramente, seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o revelador de mistérios. Pois você, Daniel, revelou esse segredo. O rei suspendeu imediatamente aquela sentença de morte, né, que todos os homens sábios do reinado lá estavam prestes a morrer porque não conseguia adivinhar o tal do sonho do rei. E fora isso, o rei recompensou Daniel, dando para ele um trabalho ainda mais importante, né? Colocou Daniel numa posição muito importante lá do reinado. E Daniel também pediu que os amigos dele fossem recompensados. E também foram. Seus amigos foram recompensados, o rei super concordou, né? Imagina, gente, o quanto Daniel e seus amigos ficaram felizes. Foi motivo de muito agradecimento. Daniel e seus amigos, eles foram fortes no Senhor. Eles pediram sabedoria no lugar certo. Que bênção, não é mesmo? Que lição de sabedoria nós tivemos hoje, hein? Vamos colocar em prática o pedido de sabedoria ao Senhor? Eu irei. E você? Vou deixar agora um desafio, hein? Para vocês fazerem em casa. Nesta semana, escreva numa folha algumas coisas das quais você precisa de sabedoria. E a cada dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ore ao Senhor por cada uma dessas coisas. Deus irá responder da melhor maneira possível. Ele fará a vontade dele sobre a sua vida. Mas ora com fé, confiando no Senhor, que Ele fará o melhor. Um grande beijo, um enorme abraço, uma ótima semana, um bom e delicioso almoço aí em família. Que o Senhor esteja a cada dia abençoando a vida de vocês. Estou com saudades de todos e tenho fé que em breve nós estaremos presencialmente
na nossa igreja. Vamos orar, vamos pedir sabedoria a Deus nesse momento de pandemia? Eu vou. Espero que você também. Tchau, tchau!